O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar espíritos mentirosos. Incorreria em erro se supusesse ao abrigo deles, pelos seus fins e pela qualidade de seus médiuns. Não o estará enquanto não se achar em condições favoráveis. Então, estar na reunião séria significa nos afastarmos de espíritos mentirosos. E muitas das vezes, o mentiroso é o próprio médium. E aí é que vem os grandes problemas que a mediunidade nos convida para grandes reflexões. Estou sendo um médium sincero? Estou passando pelo crivo da razão todas aquelas comunicações que chegam para mim? Ou apenas vou de roldão naquelas comunicações, tornando-as públicas, sem o mínimo do crivo da razão, sem o mínimo de uma especulação real sobre se aquilo é verdade ou não. Portanto, não é que nós estamos numa reunião séria, nem quando estamos numa reunião mediúnica, cercada de boas pessoas, de pessoas nossas amigas, que estudaram bastante. Mas sim como todos estão imbuídos em saber separar a mentira da verdade e abster-se, como disse Kardec, de qualquer situação, de qualquer comunicação que possa deixar de conter os aspectos mais importantes de uma reunião séria e útil. Criemos então as condições favoráveis para essa reunião, abstendo-nos dos pensamentos ruins, dos sentimentos ruins e procurando criar condições íntimas de recebermos os bons espíritos. A fim de que bem compreenda o que se passa em tais circunstâncias, rogamos ao leitor se reporte ao que dissemos acima no número 231 sobre a influência do meio. O meio, gente, é de grande importância. As pessoas que estão dentro de uma reunião mediúnica, elas vão passando por uma série de conflitos que todos nós passamos. Elas vão estar passando por uma série de dificuldades naturais do nosso processo evolutivo. Mas o interesse material, o interesse em oferir lucros através da mediunidade ou de qualquer outro meio, é onde nós vamos estar nos perdendo e atraindo para esse meio espíritos não muito saudáveis. Portanto, compreender as circunstâncias que se dão às comunicações é de extrema importância para cada um que queira estudar e compreender e vivenciar a doutrina espírita, vivenciar as relações mediúnicas. Imagine-se que cada indivíduo está cercado de certo número de acólitos invisíveis, que se lhe identificam com o caráter, com os gostos, com os pendores. Todos nós estamos aqui na Terra rodeados de espíritos. De acordo com o que pensamos, de acordo com o que fazemos, estamos rodeados de espíritos. De acordo com o que lemos, estamos rodeados de espíritos. Porque a nossa vibração vai atrair. É como acender uma lâmpada à noite, atrai as mariposas. Assim como acender uma lâmpada de dia, nem vai ser percebida, na maioria das vezes. Ou seja, quando nós estivermos dentro de uma reunião mediúnica, nós devemos procurar estar cientes de que estamos acompanhados de grupos de espíritos. Mas, conforme deixou para nós Kardec, é importante que nós tenhamos condições éticas e morais para estarmos assessorados e protegidos pelos bons espíritos. E se tivermos a possibilidade de sermos assistidos se tivermos a possibilidade de sermos assistidos pelos espíritos superiores, melhor ainda. Então, lidar com a mediunidade, lidar com os espíritos, exige de nós muita vigilância. Uma reunião que tenha 10 componentes. Então, nós teremos 4 espíritos para cada um, 40 espíritos, só de companheiros deles. Lembrando que esses espíritos acompanharão essa pessoa de acordo com o caráter delas. Esses espíritos acompanham as pessoas de acordo com a forma que elas agem na vida. E a partir dali é que as coisas irão começar a acontecer e as coisas irão fluir para as realizações que todos nós precisamos. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhes são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, podem esses acólitos
exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações influência boa ou má. Agora, gente, para que nós fazemos reuniões mediúnicas hoje? Não é para esclarecer espíritos? Então, se é para esclarecer espíritos, é para esclarecer espíritos. Aí, nesse momento, diante dessa situação, diante desse fato, nós temos que ter a responsabilidade de estarmos construindo um conjunto de ações, um conjunto de sentimentos que nos fortaleça e que nos ajude a caminhar com segurança, que nos ajude a agir também com segurança para a construção de um mundo melhor, para a construção de um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Que estejamos, pois, convictos da nossa necessidade de servir, que estejamos, pois, convictos da nossa necessidade de trabalharmos no bem e, principalmente, entendendo que a reunião mediúnica é para ajudar espíritos a esclarecer espíritos. Quanto mais sintonizados nós estivermos com o Evangelho, quanto mais nós estivermos sintonizados com o livro dos Espíritos, com o livro dos médiuns, com a Gênese, com o céu e o inferno, mais nós estaremos em condições de esclarecer espíritos. Não importa quem esteja com a gente. Se a nossa intenção e os nossos sentimentos estiverem bem calcados nas obras da codificação, e principalmente no Evangelho de Jesus, na vivência disso, eles serão esclarecidos. Lógico, se é uma reunião para trazer esclarecimento para as massas, para as pessoas, aí a vigilância tem que ser dobrada e o grupo tem que estar bem afinizado com aquilo que vai realizar. Mas as nossas reuniões hoje são para educar espíritos, não importa quem esteja com você, nós temos a responsabilidade de filtrar as informações que recebemos para falar de forma a edificar, a construir e a educar esses espíritos. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes, possuídos de igual amor ao bem, consigo só trouxessem bons espíritos. Em falta da perfeita, a melhor será aquela em que o bem suplante o mal. Muito lógica é esta proposição, para que precisemos insistir. Olha, qual a finalidade da reunião mediúnica? Qual o objetivo da reunião mediúnica? Educar espíritos, esclarecer espíritos. Hoje é assim. Ali, quando Kardec estava falando, ele estava falando para a codificação, para que as pessoas contribuíssem com a codificação, tinha que ter essas características. Mas para a gente ajudar a esclarecer espíritos, nós temos que ser acompanhados e assistidos por espíritos bons e esclarecidos, para que eles nos deem sustentação para o trabalho. Agora, compete à equipe mediúnica saber acolher os espíritos que lá aportam, saber dialogar com os espíritos que lá aportam, porque não adianta nós entrarmos na reunião querendo receber Chico, Emmanuel, Madre Teresa, Irmã Dulce, Paulo Apóstolo, Erasto, Sócrates, mas a nossa conduta não é condizente. Para que eles vão vir? Simplesmente para passar a mensagem: olha que bom que vocês estão aqui reunidos, muita luz e paz para vocês. Eles têm muita ocupação para fazer. Agora, se for necessário que eles venham e falem assim, eles virão e falarão. Agora, a nossa equipe de protetores espirituais, a nossa equipe que gerencia nossos trabalhos mediúnicos, ela tem que ser composta de bons espíritos, de espíritos sérios, responsáveis. E aí a gente estará produzindo aquilo que nos faz jus produzir, aquilo que nos impulsiona para o crescimento espiritual. Agora, se nós chegássemos lá somente com os bons espíritos, aí sim seria uma reunião de instrução para o nosso aperfeiçoamento, diretamente, com mensagens passadas diretamente por esses espíritos de luz que nos trazem essas informações, que nos trazem esses ensinamentos. E assim, todo o nosso trabalho que nós viemos edificar estará sempre modificando a nossa paisagem íntima, estará sempre modificando a nossa paisagem interior, e assim também nós estaremos nos modificando para o futuro para os futuros que nos esperam. E quando a gente olha para essa paisagem que temos diante de nossos olhos, a gente vê o quanto de transformação que ela passou ao longo dos anos. Ali deixou de existir umas 3 ou 4 casas. Pessoas que ali moravam já passaram pela terra, já retornaram ao mundo espiritual e retornarão à terra talvez algum dia, e nunca mais pisarão esse chão. Reencarnarão em outros locais mais apropriados ao seu processo de evolução, ao seu processo de entendimento espiritual. E ao longo de todos
esse exercício que nós temos que fazer no autoaperfeiçoamento, estaremos sempre deslumbrando paisagens e possibilidades. E compete a cada um de nós transformarmos a paisagem íntima de cada um de nós para que ela seja radiante de luz, e radiante de esperança e de fraternidade. E as bênçãos do Senhor estejam sempre nos fortalecendo para construirmos um mundo melhor onde quer que estejamos. Muita paz, muita luz para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.